Olá, e aí, será que existe mesmo um código secreto para o sucesso? Bom, apesar de cada pessoa ter uma jornada única, a verdade é que existem padrões, sabe? Hábitos que se repetem entre as pessoas mais bem-sucedidas do mundo. E hoje a gente vai decifrar esse código juntos. Vamos começar com uma pergunta. Uma pergunta que é, na verdade, bem poderosa. Para um pouco e pensa nisso. Onde cada um estaria hoje, se simplesmente não tivesse parado em algum momento? Essa pergunta, ela é a chave que abre a porta para tudo que a gente vai explorar agora. Então, o que a gente vai ver aqui é basicamente isso, um código. E para decifrar qualquer código, a gente precisa de uma chave, né? A nossa vai ser essa definição de sucesso aqui, liberdade máxima. Pensa bem, a capacidade de fazer o que se quer, quando se quer, com quem se quer. É para construir essa liberdade que esses hábitos todos existem. E olha, como qualquer construção que se preze, tudo tem que começar pela base, certo? Antes de sair pensando em estratégia, em negócio, a gente precisa fortalecer o nosso alicerce pessoal, corpo e mente. É aqui que a jornada para o sucesso de verdade começa. O primeiro pilar dessa fundação é dominar a manhã. Cerca de 80% das pessoas de sucesso acordam bem cedo. E não é para trabalhar mais, não. É para ter um tempo que é sagrado, só para si. Pensa só, gente como Richard Branson, Tim Cook, eles usam essas primeiras horas do dia para se preparar, antes que o mundo comece a pedir a atenção deles. E aí fica a pergunta para a gente refletir. Existe esse tempo? Um momento no dia que é inegociável, que é dedicado só para o próprio crescimento. Não importa se é lendo um livro, escrevendo num diário ou se exercitando. A verdadeira transformação nasce nesse espacinho que a gente cria. E por falar em crescimento, isso nos leva direto para o segundo hábito, a busca sem fim por conhecimento. Pessoas de sucesso são aprendizes vorazes, eles devoram livros. E eles fazem isso porque entendem um segredinho. Conhecimento não é uma coisa que se gasta, é um ativo que só se multiplica. Agora, olha bem para este número: 60. O que será que isso significa? 60. É esse o número de livros que um CEO, em média, lê por ano. Dá para acreditar, isso é mais de um livro por semana. Agora compara isso com a média de leitura da maioria das pessoas. A diferença de conhecimento é simplesmente gigante. E isso por si só já explica muita coisa. Só que, né, para conseguir absorver tudo isso, a cabeça precisa estar funcionando bem. E a energia para isso vem de onde? Do corpo. O terceiro hábito é essa conexão mente-corpo. A regra é bem simples. Se o corpo está parado, a mente tende a ficar parada também. A meta aqui é tentar fazer pelo menos 4 treinos por semana para ter o combustível físico que é necessário para ir atrás de objetivos grandes. Beleza? Com a base pessoal forte, é hora de ir para o segundo pilar, o plano estratégico. Porque, vamos combinar, não adianta nada ter um monte de energia e conhecimento sem uma direção clara, né? Agora a gente vai ver como transformar a ambição em resultado de verdade. O quarto hábito pode parecer bobo de tão simples, mas olha só o resultado disso. Escrever as metas. Esse gráfico aí mostra um estudo famoso de Harvard. Só 3% dos formandos colocaram suas metas no papel. 10 anos depois, esse grupinho não era só um pouco mais bem-sucedido. Eles ganhavam, em média, 10 vezes mais do que os outros 97% somados. É impressionante. E a lógica por trás disso é super simples. Torna-se real quando você escreve. Quando se tira uma meta da cabeça e coloca no papel, ela deixa de ser uma ideia solta e vira um alvo concreto. É que nem receber um problema de matemática. Fica muito mais fácil de resolver quando ele está ali, escrito na sua frente para trabalhar em cima. Mas não precisa inventar a roda, sabe? O quinto hábito é sobre encontrar mentores. Eles são basicamente um atalho. São pessoas que pegam décadas de experiência e te entregam em conselhos que podem economizar anos de erros. E tem dois tipos. O mentor gratuito, que é mais uma troca de ideias, uma parceria, e o mentor pago, que é um profissional que está investido diretamente no seu sucesso. O compromisso aí é outro nível. Certo, então a gente já tem a base, já tem a estratégia. Mas, e o que segura tudo isso quando o bicho pega? Quando as coisas ficam difíceis? É aí que entra o pilar final, a mentalidade. Estes são os hábitos que constroem a fortaleza mental para aguentar a jornada. O sexto hábito é a autoconversa positiva. E essa analogia da mangueira é perfeita para entender isso. Imagina que a mente é um balde cheio de terra. Essa terra são os pensamentos negativos. Se jogar só um copinho de água não vai adiantar nada. Mas, e se ligar uma mangueira com um fluxo constante de água, limpa, de positividade?
Com o tempo, essa água vai lavar toda a sujeira para fora do balde. É sobre consistência, não sobre intensidade. E essa força mental muda completamente o jeito de lidar com o que seria o sétimo hábito, o fracasso. Para quem está nesse caminho do sucesso, fracassar não é o contrário de vencer. É só uma parte do processo. É um feedback. Como a frase diz, o fracasso de verdade só existe no momento em que a pessoa desiste de vez. E isso tudo nos leva ao ponto que amarra todas as pontas, ao último hábito que, no fim das contas, é o que realmente faz a diferença. É o grande divisor de águas. O oitavo, e sem dúvida, o mais importante hábito, é brutalmente simples: não parar. O segredo, como diz a citação, é só continuar de pé quando todo mundo já foi para casa. A grande maioria das pessoas, não importa o quão talentosas sejam, em algum momento simplesmente desiste. Quer um exemplo disso na prática? Pensa na história do Abraham Lincoln. Ele falhou nos negócios, perdeu um monte de eleições, sofreu perdas pessoais terríveis. Qualquer pessoa em sã consciência já teria jogado a toalha. Mas ele não parou. E porque ele se recusou a parar, ele se tornou presidente e mudou o curso da história. E assim, a gente volta lá para o começo, para a nossa primeira pergunta. Fica aqui a reflexão, né? Como seria a vida hoje, o corpo, a mente, a carreira, se aquela pessoa nunca tivesse desistido? A partir de hoje, a decisão de simplesmente não parar pode reescrever completamente o futuro.